É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Agora vamos continuar com o segundo bloco, continuando falando sobre resiliência. E eu queria começar falando o que eu queria já ter falado no outro bloco, que era que eu estava falando sobre resistência e resiliência. Sim. Que aí eu fui ler sobre isso e eu vi algumas dicas, né, que até ajuda a pessoa que também sente esse processo, né? Que ajuda a deixar mais leve, vamos dizer, essa resiliência, esse recomeço, né? Uhum. Então, lá fala assim, aceitar o fim do ciclo sem culpa, que eu acho que era o que mais eu sentia. Aceitar esse fim do ciclo sem culpa. Se permitir errar e aprender. Buscar apoio emocional e o autoconhecimento. Criar um plano simples e dar pequenos passos. Eu acho que muito tem isso, né? A gente quer, já tá lá na frente, quer ver resultado, quer... E não pensa a gostar do processo, né? Foi outra coisa que eu aprendi, a gostar do processo. Eu sempre falava, queria olhar, queria ver como que ia ser, o que ia acontecer. E não, eu aprendi a gostar do processo. Isso foi legal também. E as vantagens de um recomeço, né? Que é o recomeço traz maturidade, que foi o que eu adquiri também, né? E te ensina a não cometer os mesmos erros, né? Os erros vão ficando mais distantes, vão ficando mais fáceis, né? E você pode selecionar melhor os seus planos e as suas estratégias. Então, as vantagens de você recomeçar é que, nossa, dessa vez eu vou fazer um plano diferente, vou fazer uma estratégia diferente. Você já conhece, então ele vai ficar mais fácil e te ajuda a pensar, vamos fazer agora como vai ser, né? Sim. Então, eu acho que essas coisas são importantes. Algumas coisas que você falou aí, eu vou pincelar aqui. Quando fala de encerramento de ciclo, as pessoas têm dificuldade porque elas se apegam muito, às vezes, a um ciclo da vida delas. Elas têm dificuldade em abrir isso para o próximo momento. O que a gente precisa entender? A vida ela não é assim, ó, sai desse ponto e chega nesse ponto, que é o que a maioria das pessoas entende. A vida é cíclica, então por isso que ela é dividida em ciclos. Então é como se fosse uma mola. Eu saio desse ponto, faço uma volta inteira, volto nesse ponto, só que porém um nível acima. Então, cíclica, por isso que a gente tem idade, né? Sim. A gente não sai daqui para cá, a gente sai daqui, faz um ano e mais um ano, e isso vai sendo cíclico. Inicialmente, a gente precisa entender em que momento, né, há um ciclo na nossa vida. Esse ciclo pode ser uniforme, a maior parte das pessoas entende dessa forma, e pode ser também igual série de TV. Já reparou que série, né, ela tem temporada e episódio. Então, tem série que com 28 episódios encerra uma temporada. Vocês estão começando uma temporada nova. Então, vocês estão começando um outro ciclo. A nossa vida também é assim. A gente precisa ter um entendimento, né? É muito do me conhecer, da minha vida, das minhas coisas. A gente passa a vida toda cuidando dos outros, né? E querendo saber da vida dos outros. Por isso que Big Brother dá audiência, por isso que... E a gente esquece que a parte mais importante é a gente cuidar do nosso. Mas por que isso acontece, Martinelli? Porque olhar pra gente causa dor, desconforto. Exatamente. Precisa de mudança. Precisa de mudança. Quando eu tô olhando pro outro, não precisa mudar nada. Eu não preciso mudar nada. O outro precisa. As pessoas não querem agir, né? E aí é que tá. Todo o processo que a gente vive hoje é um olhar para fora. O Instagram, né? O Facebook, os reality shows, o entretenimento, as séries. É tudo um olhar para fora. O olhar para dentro é que vai mostrar em quanto tempo eu fecho cada ciclo. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho sempre... Eu fui fazer uma reflexão muito profunda no meu período de hospital. Todos os meus ciclos estão de 7 em 7 anos. Agora, em 2025, eu estou entrando num outro ciclo. Muita gente me viu falando na rede social que é muito importante para mim o 2025.
Por quê? Porque o meu ciclo fecha de 7 em 7 anos. Ah, mas é numerologia. Não, não é não. É a minha vida. A forma com que as coisas acontecem para mim. Sempre de 7 em 7 anos. Né? Então eu estou começando agora o primeiro ano, 2025 é o primeiro ano de uma sequência de 7. Entendeu? Eu passei 7 anos dentro de hospital, doente, para morrer e tal. Depois tive 7 anos de expectativa de vida, onde eu coloquei todos os meus projetos, planos, tudo para funcionar. Depois mais 7 anos. Então, sempre de 7 em 7. Isso é o que eu entendi sobre os ciclos da minha vida. Tem pessoas que vai ser 9, tem pessoas que vai ser 20. Cada pessoa, tem gente que vai ser de ano em ano, né? Cada um tem o seu ciclo e precisa se conhecer, se entender para entender isso. Eu falo disso dentro também dos códigos de sucesso. Emoções, né? Elas são o tempo todo fluidas. Então a gente tem que entender que emoção eu não seguro. E aí uma vez me perguntaram assim, por que tem emoção boa e emoção ruim, né? Eu falo assim, do mesmo jeito que tem pernilongo. Deus criou também, né? E mesmo a emoção ruim, ela serve para algum propósito. No filme Divertidamente, isso fica muito claro. Quem salva tudo é a tristeza. A tristeza precisa existir para o ecossistema das emoções existir, né? De forma equilibrada. E fica muito claro, fica muito nítido. Até porque a alegria demais vira euforia. Sim. E a partir do momento que você está eufórico, a probabilidade de você fazer caca é grande. E você já reparou que as pessoas muito felizes também incomodam? Sim. Gente muito feliz, muito alegre, que grita o tempo todo. Tá, para mim tem um problema. Quer esconder alguma coisa, está disfarçando alguma coisa. Né? Então, as emoções elas precisam de equilíbrio ali. E quando a gente vai entendendo essas coisas, a gente precisa entender, como a gente está falando de resiliência, que a resiliência tem sua base no equilíbrio. Então eu preciso entender onde é o ponto de equilíbrio da minha vida, aonde começa e termina um ciclo para mim, né? As minhas emoções, eu não estou triste demais ou eu não estou feliz demais, será que eu não ando com raiva demais? Porque eu preciso equilibrar. É quase aquele número do circo do cara com o prato. A vida é feita disso. Equilibrar prato. Põe ele em movimento, corre para o próximo. Quanto mais pratos eu conseguir equilibrar, mais provas de que eu sou bom naquilo. Sim. Né? Eu fiz um stories a semana passada falando exatamente sobre isso, né? Porque, assim, eu tenho vivido um janeiro diferente de todos que eu vivi até agora em termos de números de atendimento. Sim. Porque janeiro normalmente é bem tranquilo, esse mês não tá, esse ano não tá tranquilo. E criança de férias, a nova temporada do podcast, tudo acontecendo, né? E a vida particular acontecendo. E eu sou muito presente na rede social, né? E eu precisei escolher, assim, de forma muito madura mesmo, sentar e falar, não, isso aqui vai ter que... Então, eu tive que escolher qual o pratinho que eu ia deixar cair. E aí, eu deixei cair. E o mais legal de tudo é você falar assim, não, esse pratinho vai cair por um tempo e eu não tô sentindo culpa nenhuma por isso. Exatamente. Isso, o autoconhecimento, ele promove isso na nossa vida, Sim. né? Aí eu falei, as meninas começam a me mandar direct, você tá bem? Você sumiu? Tem 4 dias que eu não vejo um story seu. Isso é muito legal, né? Sim. E eu falei, não, gente, eu tô bem. Eu escolhi deixar o pratinho da rede social cair nesse mês, porque ele tá um mês diferente para mim. Então, tem outras coisas acontecendo. E ter essa maturidade, né? Ter esse autoconhecimento para você saber equilibrar tudo isso. A palavra equilíbrio, ela significa muita coisa na nossa vida, né? Ela é a chave de muita coisa. O nosso corpo vive em equilíbrio, o ambiente vive em equilíbrio. Tudo precisa de equilíbrio. Porque se não tiver, dentro do trabalho de vocês duas, tudo tem que ter equilíbrio. Né? Dentro do que você faz, equilíbrio é essencial para gerir isso e colocar as pessoas alinhadas. Dentro do que a Grazi faz, se não tiver equilíbrio ali, se passar alguma coisa, também dá errado. Né? Então, a vida toda. O nosso corpo constitui de 80% de água. Eu vi vocês comentando nos bastidores, né? Sobre tomar mais água do que esse corpo precisa. Vai entrar em colapso. Sim. Né? Se eu comer uma vitamina a mais do que eu preciso, ou o corpo põe para fora ou ele entra em colapso. Então, por que gerou todo o problema meu de saúde? Porque eu tinha ferro demais no sangue, né? Então, esse desequilíbrio, que parece, na verdade, todo mundo fala isso, né?
Não, come isso porque é forte, tem ferro. Sim. Cara, eu tinha demais e foi o que deu ruim. O equilíbrio, ele é necessário até nas coisas boas, né? Eu tenho um Sim. cliente, ele é de São Paulo, trabalha numa multinacional lá em São Paulo, e ele ficou viciado em atividade física. Ele Sim. perdeu o emprego, porque ele falou que ele começava a Passou da correr, e conta. quando vê, era 11 horas da manhã, ele estava correndo sem parar, desesperadamente, e já tinha perdido um período do dia de trabalho. Sim. Aí eu falei, gente, até as coisas boas, Sim. se você Tem não o limite que o sabe, a equilíbrio Grazi falou impõe. da disciplina. Falei, a disciplina com duas pernas, dá Sim. uma flexibilizada nisso daí, não precisa ser tão rígida assim. Sim. É porque tem 3 tipos de pessoa, né? Tem o talentoso, tem o disciplinado e tem o obstinado. O talentoso é aquele que geralmente é preguiçoso, porque como ele já tem aquilo naturalmente, ele não se preocupa, né? O disciplinado é aquele que cobra demais de si, mas ele tem equilíbrio. O obstinado não. Ele, além de muito disciplinado, ele cobra demais e ele excede. Aí ele sai do equilíbrio, né? E aí deixa de ser Aí saudável. deixa de ser né? saudável. É muito Ô, legal. Carol, e você falando de escolhas também, lembrei de uma conversa que eu tive hoje com a minha mãe. Acho que tem essa questão também de se cuidar, de ter escolhas, que ela estava reclamando que ela estava com dor na coluna. Ai, tô com dor na perna. Eu falei, mãe, por que você não vai fazer uma ginástica? Procura melhorar a sua alimentação, né? Aí ela falou assim, ah, não, mas aí eu tenho que comer aquilo certinho, ah, eu tenho que ir na ginástica, acho que eu não aguento, vou sentir dor. Eu falei, então, a senhora tem que escolher. A senhora vai escolher sentir dor ou vai escolher sentir dor lá na academia, onde você vai Sim. fazer? Então, eu acho que tem a questão de escolher a dor. A dor Eu vou escolher gostosa, a né? dor que Eu eu tô quero. aqui com a posterior do meu corpo, só por Deus. E a pessoa olha não, só que interessante. escolhe, né, para um lado mais confortável. Parece que é confortável. Eu falei, mãe, mas não é Não é. confortável. Uhum. Você está sentindo dor, vai piorar. Agora, se você escolher isso, você vai ali, vai trazer benefícios. O que a Graça está falando, a primeira coisa dada para nós como ser humano é a escolha. É o livre-arbítrio. É. E a gente tem uma tendência radical de fazer sempre a escolha errada. Tem um número, né? Me Tem. fugiu agora. Qual que é mesmo? Você sabe? Eu não Acho sei que é se a gente está falando. 900 e não sei quantas escolhas a gente Faz por errada. dia. Nossa, E por errado. dia. Por dia. Porque desde a hora que horas o Do despertador momento que eu levanto. desperta, eu levanto ou não. Já é Quando uma a gente- escolha, entendeu? Quando a gente fala mesmo. de alta performance, a gente passa pelo campo da escolha. Por isso que tem esse número. Porque exatamente por isso que eu criei padrão, né, para algumas coisas. As minhas camisetas são todas iguais, da mesma marca, da mesma Ficar cor. rápido pra fazer Por escolha. quê? Eu não faço escolha. escolha de Eu não roupa. faço escolha de roupa. Eu não faço escolha. Praticamente as primeiras escolhas do dia eu não faço. Eu deixo esse tempo e essa atividade cerebral reservada para criatividade e para desenvolvimento meu. Por isso é produtivo. Vira um né? cringe, né? Isso. E o que eu comecei a perceber? A partir do momento que eu tomo isso como princípio, aquilo que eu desenvolvi em 6 horas, eu passei a fazer em 2. Legal. Entendeu? Por quê? Porque eu não fico gastando Isso tempo é e minimalismo. atividade cerebral com... o que eu vou pôr hoje? O que eu vou escolher? Entendeu? O que eu vou comer? Essencialismo também é sobre isso, né? Ele é né? minimalismo assim na Minimalista, prática. E a gente tem uma tendência horrível de sempre fazer as escolhas erradas, né? Você me fez lembrar de um livro. Hum. Eu li um livro, assim, eu li ele já umas 3 vezes, porque eu achei ele fantástico. Chama Mágica de Pensar Grande. Você já leu ele? Eu já vi já o resumo dele. É muito legal. Inteiro Lá não li. fala que todos nós temos ao nosso dispor 2 capatazes. O Senhor Triunfo e o Senhor Derrota. Quando nós acordamos, a gente escolhe qual capataz que nós vamos acionar. E todos 2 são, assim, extremamente excelentes no que eles fazem. Uhum. Se eu acordar e acionar o Senhor Triunfo, meu dia vai ser maravilhoso. Se eu acordar e acionar o Senhor Derrota, o meu dia vai ser péssimo, porque ele é muito bom no que ele faz também. Uhum. Tanto quanto o Senhor Triunfo é muito bom no que ele faz. Então, assim, um resumo breve é isso que o livro fala. E ele fala desse poder que a gente tem de fazer escolhas e de o quanto nós fazemos escolhas erradas o tempo todo. E quando a gente está nesse papel do vitimismo, a gente fica sempre buscando um culpado.
para os resultados que eu tô tendo, mas esses resultados são fruto das escolhas que eu fiz. E quando a gente fala desse número de escolhas, né? Até a Grazi falou, nossa, tudo isso, né? É exatamente tudo isso, porque até para falar eu estou fazendo uma escolha. Você escolhe o que você vai falar, o que você vai responder, né? Então esse número de escolhas acaba sendo bem alto, Sim, sim. né? Pode seguir. Eu estava vendo aquele Perini, neurologista Perini, né? Sim. E ele estava falando que nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Então, assim, todas essas questões aí de escolhas, se você não der comandos ou não deixar uma coisa especificada, uma rotina, algo assim, se ficar difícil para ter esse direcionamento, você acaba indo para A escolha mais fácil. mais fácil. E entendeu? geralmente Ou é procrastinar é sempre errada. Então, ele fala assim, você quer mudar, né? Eu acho que você está fazendo. Você direciona e começa a criar uma rotina. Você não assim, deixa escolha para o cérebro. não deixar escolha para o cérebro. Eu achei muito legal. E assim, a realidade é que a gente usa um percentual muito pequeno da capacidade. Aí tem gente que fala assim, o QI de fulano. Não, no natural, a capacidade do nosso cérebro, ela é extremamente alta, né? De pensar, de refletir, de processar, de armazenar, é extremamente alta. Só que a gente não conhece e a gente sempre deixa ele mais preguiçoso. Sim. E o fato de deixar ele preguiçoso vai sempre diminuindo. O que ele faz? Ele trabalha sempre em modo descanso. É igual a TV. Quando você põe ali, stand-by ali, é sempre o modo descanso, né? Então, o cérebro o tempo todo ele está vendo a possibilidade de te preservar, né? E o tempo todo a gente faz isso. Para falar, a gente faz isso. Então, quando eu sempre faço um teste com o pessoal da área de comunicação, você vai gravar o podcast. Meia hora antes, você vai chegar aqui, vai pegar uma caneta, vai colocar na boca, travar, né, entre os dentes e ler. E vai ler. O cérebro entende que existe um obstáculo, porque ele só vai reagir à medida em que houver obstáculo. Porque no normal ele vai colocar descanso, né, zona de conforto. Depois que você ficou lendo e ele sentiu que tem um obstáculo, você tira a caneta, ele vai fazer naturalmente. Ele faz agora a língua ter mais mobilidade, tem mais clareza, né, tem uma dicção mais perfeita. Eu costumo não correr. Então ele entende que aquela ali é a rotina, tá te preservando. É muito melhor deitar e assistir uma série. Mas quando você se propõe a fazer uma atividade física, no início ele vai sentir. Vai gerar dor. Ele vai trazer um monte de outras alternativas para você, né, escolher. O que eu estou fazendo aqui? Aí depois que aquilo vira, não é mais uma escolha, mas é uma decisão, um comportamento, e aquilo vira um hábito, aí já não tem mais problema. Até virar um comportamento que eu falo assim, hábito é tudo aquilo que você precisa colocar na sua agenda, olhar para aquilo e decidir fazer. Comportamento é aquilo que você já não consegue mais viver sem. Então, a atividade física, por exemplo, se você ainda não tem o comportamento de fazer atividade física, ela precisa estar no seu planejamento diário ali. E o que as pessoas às vezes também têm dificuldade de entender é que não começa só na decisão. Vou fazer isso. Não, eu tive agora na Unicamp e tá tudo certinho, tudo belezinha, mas preciso perder de 15 a 17 quilos. É simples, não é? É quilo. É muito quilo. Muito quilo. É muita renúncia, é muito esforço. Aí como que começa essa decisão? Vou perder 10 quilos. Não vou perder 10 quilos. Começa 5. Pensando, o pensamento vira palavra, a palavra vira ação e a ação vira hábito. Então é assim que se constrói resultado. Eu começo pensando, falando, agindo e fazendo aquilo se tornar comum. Né? Se eu começar falando, eu vou perder os 10 quilos até julho. Mentira, não perco. Eu tenho que começar pensando, falando, agindo, né? E aí vou ficar frustrado. E eu tenho muita dificuldade por conta da idade, a questão, né, da tireoide e tal. Mas isso não pode ser uma desculpa, né? Então eu tenho que começar a mexer, reeducar a forma de me alimentar, procurar atividades que eu ainda posso fazer e aí começar a ter uma rotina, criar uma rotina. Coisas que a gente não tem rotina, a gente tem que começar a ter. Como que a gente faz? Eu no meu celular, minha esposa briga comigo, mas eu tenho vários alarmes no meu celular.
E aí tem um alarme, né? De repente toca lá, aí eu olho assim, se lembrou de agradecer hoje? Aí eu falo, poxa, eu nem me lembrei de agradecer. Aí vem outro alarme, deu tudo certo? Aí vem outro alarme, vai beber água. Aí vem outro alarme. O tempo todo. É chato? É chato. Mas esses alarmes fazem com que eu tenha uma rotina diferente do que eu tinha um tempo atrás, né? E se eu preciso do recurso, e o recurso está aí, por que não? Ótimo. Ah, Né? você me fez lembrar, é uma situação que eu passei agora recente, né? Eu descobri uma intolerância à lactose, alergia à caseína. Então, assim, foi uma fase difícil de aceitação primeiro, e aí eu Sim. vivi a fase do luto, né? Primeiro eu neguei, vivi as 5 fases do luto, ainda tô nelas. Eu tô na fase da substituição agora. Aí depois vem a depressão e a aceitação. Mas eu neguei primeiro tudo aquilo e depois eu comecei a pensar. Todos os dias, quando eu ia tomar café, eu começava a pensar como que vai ser a partir do dia que eu não tomar mais o leite. Aí entrei no período de experimentar depois, e agora de substituir, fazer as substituições. Mas eu fiquei um tempo, uns 40 dias, sabendo da intolerância e consumindo ainda, insistindo, passando mal. A pergunta minha, dentro desse contexto, eu não estou aqui para perguntar, mas eu quero perguntar, né? Antigamente a gente não tinha essa questão de intolerância disso, não sei o Mas que o e leiteiro que tal. passava com leite O cara sem tirava lá, química, o sem cara química limpava nenhuma. a mão na calça, pegava no peito da vaca e tudo, e você tomava, Não E tinha. né? não tinha nada. Aí a pergunta seria, né? A gente ficou mais fresco ou as coisas que a gente come hoje têm menos qualidade? É Eu muita acredito. química, né? O meu médico, eu opção também B. tenho intolerância. O meu médico falou isso. Falou assim, eu falei, mas por que que eu tive isso depois de De velha, velha. né? Por que que eu não nasci com isso? E ele falou, não, porque os alimentos cada vez mais têm mais química. E Uhum. principalmente no Brasil, que é a tolerância lá, que eles Sim, aceitam mais. aceitam Então, mais substâncias e tal, aí substâncias, né? acaba. Mas assim, eu tive uma certa resistência, né? Eu É. insisti bastante mesmo, passando muito mal mesmo, e insistindo. Quando você estava falando da resiliência, da resistência, eu falei, a gente resistir a mudanças que você sabe que você precisa passar é Uhum. muito doído. Sim. E depois, e pior não é isso, pior é que depois que aí você vê o resultado, né? Nossa, desinchei, não tô passando mal, tá fazendo bem, e tudo aí você fica lembrando e fala assim, como que eu fui burra, né? Por que que eu insisti Por que nisso que eu tanto insisti tempo? tanto tempo? Estou muito melhor. E agora a gente está falando de uma alergia a uma substância alimentícia. Agora Sim. vamos levar isso Pra para aquele vida. trabalho, para aquele Sim. relacionamento, para aquela amizade, Sim. para aquela parceria. Eu não sei se a Graça comentou, né? A gente tem a sabedoria da vivência, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo e vai tomando caminhos, vai entendendo algumas coisas. Hoje, no auge dos 43 anos, né? Eu de vez em quando, coisa que antigamente eu ia tentar falar, hoje eu levanto e saio, Uhum. entendeu? Eu adotei a Se eu não seguinte gosto, eu teoria. não gosto. Tá Se eu certo, gosto, eu é. gosto. Eu adotei Eu a não seguinte tenho mais teoria. hoje, sabe, aquela pretensão de querer agradar todo mundo, Não, acho que Sim. depois dos 40 né? ninguém tem mais, E né? Saber o tal. lugar que a Eu gente acho vai, as que por isso que é pessoas que a chamado gente o início anda. da melhor idade, É. porque Eu falo, gente, eu não tô aqui para agradar ninguém. Se não for leve, para mim não faz A sentido. maturidade é espetacular, né, gente? eu acho fantástico, tipo assim, a festa de aniversário, né? Alguma festa que você tivesse e você tivesse odiando, você ficava se torturando Aham. até o final, porque, o que que a pessoa vai A pensar de mim? resistência, A né? A resistência. resistência. Hoje não, hoje eu levanto, dou tchau e saio. E Se, sem justificar. não, e sem falar, por que você não? Não, porque eu quero ir embora. Entendeu? E não tem problema nenhum. Mas isso é chato, é antissocial. Não, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Né? Depois, se a pessoa me perguntar, fizeram alguma coisa. Não, fulano, eu só estava cansado, eu só estava. Né? Eu fico vendo assim, eu gosto muito de observar a natureza, né? O rio. Para mim não tem coisa mais resiliente do que o rio. Sim, Porque a pessoa resiliente, ela não vai brigar para ter razão. sim, Sim. Ela não vai ficar queimada, sem confiança, inconsistente, por conta de uma crítica. sim.
ela não vai comprar uma briga que não é dela, não vai fazer coisa que não faz sentido para ela. O E o resiliente, Rio é exatamente isso, né? ele aprendeu a não colocar expectativa também no outro, Sim. né? Sim, Ele sabe que ele tem defeito, o outro também tem. E tem o contrapartida da sociedade, né? Que traz até essa resistência para as pessoas, que ela rotula, às vezes, um erro que Sim. você teve, rotulou ou criticou, e você depois, para passar aquilo, para voltar a tentar ser resiliente, acaba te Sim. segurando também, né? Sim, sim. E o erro não é o erro que define a pessoa, né? Então, vê que você vai errar. Vamos de novo, não deixar. E isso é maturidade também. Não ficar pensando no que os outros, né? Exatamente. Ouvindo as críticas, né? eu A vou gente tem fazer de novo. Vou fazer isso e isso diferente, mas eu vou fazer de novo. A gente tem 1 milhão de maneiras de fazer a mesma coisa. O problema é que nesse 1 milhão de maneiras a gente está sempre tentando agradar os outros. E não vê que o crescimento é pessoal, né? A construção tem que ser da Construção da pessoa, né? pessoa. O que vai. Tem um negócio legal que assim eu aprendi na comunicação, né? Inclusive, uma parte disso, o livro citava, né? Vários pensamentos do próprio Silvio Santos nesse contexto, e ele falava o seguinte: falava assim, ninguém, além de Jesus, né, vai conseguir ser lembrado depois da morte a partir do 7º dia. Uhum. Então são 7 dias. 7 dias vão sentir tua falta, 7 dias vão falar de você, 7 dias vão sentar na mesa onde você sentava e falou, lembra quando fulano estava aqui? 7 dias. Passou de 7 dias, Quem é você na ninguém fila do mais pão, né? vai lembrar de você. Então não fica se Perdendo a preocupando, sua perdendo vida. tempo, sua vida, né? E é por isso, muita gente criticou a decisão do próprio Silvio Santos em falar, ó, não quero cortejo, não quero, né, que pare o Brasil, não quero... Ah, ele era o maior comunicador, não sei... Rapaz, ele sabia, ele ensinou isso há 20 anos atrás. Vão lembrar de você no máximo 7 dias. Ah, mas a história vai ficar, o legado vai ficar, mas você, daqui 7 dias a vida de todo mundo já voltou ao normal, né? A pessoa que estava ali, é lógico que vão ter lembranças, vai ficar, que nem o cônjuge vai sentir mais, os filhos, Os um próximos. momento ou outro vão lembrar, existe dor e tudo mais. Mas a vida tem que seguir, né? E 7 dias depois, comprovadamente, ninguém mais vai ter parado a própria vida por conta daquilo. É lógico que você vai sentir falta e em momentos específicos você vai se lembrar. Mas a sua vida não vai parar 100%, 24 horas por conta daquilo depois de 7 dias. É isso, você falando e eu me imaginando assim, aquela pessoa que tá doente, tá ficando doente num trabalho que não faz mais sentido para ela, mas que ela não quer sair dali, né? Aí não tá com os exames de rotina todos sem fazer há 3 anos, porque eu não posso faltar, senão meu chefe vai achar ruim, eu vou prejudicar, vou sobrecarregar a colega do trabalho do lado. Vive uma vida inteira pensando só nos outros. Sim. E não para nem um minuto para olhar para Quantos si. casamentos também infeliz, com medo da pessoa, da solidão, carrega o casamento por anos infeliz. E algo constatado, esse tipo de sentimento, esse tipo de decisão por ser assim é muito mais feminino do que masculino. É. As mulheres É têm mais uma resiliente. tendência a se preocupar mais com o outro e se anular mais, Sim. né? Exato. Por isso que hoje está acontecendo um movimento muito grande, né, de cura da mulher, de uns 5 anos para cá. Eu tenho Uhum. observado isso e a tendência é que vai acontecer mais ainda. Vai potencializar isso, né? Eu Uhum. acho que o que a Priscila falou aqui naquele episódio que ela gravou com a gente Sim. foi muito bacana, né? As mulheres antigamente, a única forma delas se dar bem na vida era casando. Hoje não, hoje a gente não precisa mais competir umas com as outras. Mas sabe o que eu acho? Eu acho a mulher um ser humano fantástico. Acho que o homem ia ser muito triste se não existisse a mulher. Eu falo isso para os meus Né? clientes. E eu acho que a mulher é o projeto, né, mais Bem lindo acabado que o de homem, Deus. que o homem podia ter, e por isso que é um presente de Deus para a vida do homem. Ponto. O que acabou, né, o que atrasou as mulheres e tudo, para mim, na minha opinião, né, que fique claro isso. O que
trouxe prejuízos gigantescos para a vida de todas as mulheres foi o feminismo, Ai, concordo plenamente. né? Nossa. Porque, apesar de levar ali, né, como se fosse defendendo mulheres, tudo, muito pelo contrário. Adicionou Eles lutam e tudo para destruir a mulher e tirar a mulher do lugar onde ela deveria estar. Exato. Né? Adoeceu muito. Adoeceu. Mas não só emocionalmente, porque o que aconteceu? Convenceram a gente, né, de que a gente teria que lutar por um lugar de igualdade. E aí nós fomos lutar lá fora com os mesmos deveres que a gente já tinha aqui dentro. O corpo não é uma máquina. Sim. Então, Não, e tem nunca coisas... se teve tantas doenças na região reprodutiva feminina como agora. Ficou tudo disfuncional, né? Sim. E outra coisa, se já existia um lugar para a mulher, né, dentro da sociedade, é lógico que elas foram adquirindo ainda mais direitos, e eu acho isso super honesto, que nem quando você encontra uma feminista falando, mas quem conseguiu o direito do voto para a mulher foi o movimento feminino. Não foi um homem. Né, que deu esse direito para as mulheres. Todas as conquistas, qualquer feminista você colocar aqui nessa mesa, todos os direitos que ela falar que o feminismo conseguiu, você pode procurar, que você vai encontrar que foi um homem, né? Geralmente foi um homem que deu, que conquistou e tudo para as mulheres. Porque o feminismo é uma mentira contada para mulheres, tentando fazer com que elas entrem numa linha e não se parecer com mulher. Você já reparou que toda feminista, ela parece com qualquer coisa, menos com uma mulher. Sim. Né? Tira a feminilidade, tira a beleza, tira a essência. Vulnerabilidade que a gente precisa. Agora no exterior eles estão deixando os pelos crescer, a mulher tudo peluda, para configurar mais ainda como homem. E daqui a pouco... É tão desnecessário, né? Eu acho assim, papéis, é uma pura falta de clareza da identidade e, assim, de sabedoria para entender o quão lindo é o nosso papel. Sim. E não adianta, o homem é feio. Né? A mulher é bonita, o homem é todo quadrado, a mulher é toda redondinha, toda, né, cheia de... Existe um porquê nisso tudo, né? E aí o feminismo vem e deixa as mulheres feias, deixa a mulher, né, com papel vulgar, muitas vezes. E não é isso. Não é o projeto original. Não é uma mesmo. cópia muito mal feita. Gente, precisamos encerrar. Tá tão bom. Tá ótimo. Agora eu tô num assunto melhor ainda, isso aí. Mas precisamos encerrar. Quero agradecer você que está aí com a gente. Pedir para que deixe sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui nessa mesa. Se você também deseja ser um parceiro nosso, deseja estar aqui com a gente, gravando um episódio com a gente, é só entrar em contato. O telefone vai estar aí, a produção vai colocar aí para vocês. E até semana que vem. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida